Glória a Deus. Vocês podem descer, obrigado, viu? Nada. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês estão bem? Estão me ouvindo já ou não? Eu acho que eles vão melhorar um pouco, não vão? Lá o som para nós. Ou só eu que não estou? Ok. Aleluia. Eu queria começar com... Aleluia. Eles vão descer aqui, nós vamos colocar um vídeo. Já deixa o vídeo pronto, tá bom? Deixa no esquema aí. Nós vamos assistir um pedaço, esse vídeo. E depois eu vou conversar com vocês. Nós vamos falar sobre pornografia. Ok? Vamos falar sobre esse assunto aqui e vai nos ajudar. Pode arrumar o meu microfone que ainda não está legal não. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode soltar aí. Será que vicia ou só relaxa? Gera dependência ou dá prazer? Será que altera padrões cerebrais? Leva à depressão? Pode causar impotência sexual? Síndrome do pânico? Déficit de atenção? Ajuda no autoconhecimento? Afinal, que efeitos a pornografia pode gerar? Descobertas feitas nos últimos 10 anos por neurocientistas apontam que a pornografia está causando o que eles chamam de adicção. A adicção se trata da obsessão compulsiva, do vício, que geralmente está ligada a drogas ilícitas, mas também a dependência psicológica, do tipo jogo, comida, internet, sexo, pornografia e por aí vai. Através de tomografia computadorizada, foi descoberto que o efeito da pornografia se assemelha ao efeito da droga no cérebro humano. Os efeitos da pornografia pela internet de alta velocidade têm levado as pessoas a terem mais acesso às cenas de sexo. E o problema está em que o nosso cérebro não foi feito para este excesso de estímulos. No cérebro também existe também o chamado sistema de recompensa, que gera aquela sensação agradável, mas que também tem a ver com a movimentação, com o foco e o estímulo de comportamentos. Na base do nosso cérebro tem uma área que produz o neurotransmissor, uma substância produzida pelo neurônio, chamada de dopamina, e que está envolvida nesse processo de recompensa do cérebro. Quando a gente vê uma imagem pornográfica, acontece uma grande descarga de dopamina, e é isso que acontece com aquele que usa a cocaína, essa liberação excessiva de dopamina nesse circuito. Diante da grande e crescente descarga deste neurotransmissor, o cérebro responde e se defende, como se os receptores se fechassem. 3, 2, 1, Jesus Cristo valendo. E aí o que acontece? Entrando menos dopamina, para eu chegar àquele nível satisfatório de prazer o qual eu estava acostumado, eu vou precisar reforçar a dosagem, isto é, buscar mais e mais e mais, e esse sistema vai se tornando vicioso. O sistema de recompensa é ativado. Não é isso. É isso. O sistema de recompensa é afetado. Ativado. Xandalaba, xandalaba, xandalaba. E isso reflete diretamente no nosso cotidiano, porque o sistema de recompensa é ativado nas situações prazerosas, como quando encontramos um amigo. Ou, por exemplo, quando comemos um delicioso prato. Quando admiramos uma paisagem. Até quando a gente reza a liberação de dopamina. Todas essas ocasiões liberam doses pequenas e controladas de dopamina. Mas se as minhas janelas estão fechadas pelo excesso de estímulo por causa da pornografia, para-se de receber dopamina. E com isso a vida fica entediante, a vida fica chata, e a gente já não consegue mais controlar com tranquilidade os altos e baixos da vida que todo mundo passa, né? Nada mais tem graça, porque a pessoa está viciada. Foi tanta dopamina liberada que as janelas foram fechadas. Isso pode levar ao tédio, pode levar à depressão e até outras patologias. Existe também uma outra realidade. Já ouviu falar sobre a plasticidade neuronal? Ela se refere à capacidade adaptativa do cérebro, que quando busca o prazer na mesma direção, cria uma trilha, como uma trilha de uma floresta, onde a pessoa caminha e começa a enxergar a vida a partir daquele caminho que foi trilhado. O cérebro aprende caminhos que vão se repetindo. Na pornografia, isto altera a forma como vemos as pessoas, ou seja, eu passo a vê-las como objeto sexual. O meu olhar se torna erotizado. Bom, com isso a gente percebe que a pornografia ela não é uma experiência neutra, por mais que ela produza um prazer satisfatório no momento. Opa, entrou. As consequências de tal busca. As consequências de tal busca têm uma abrangência um tanto ampla. Os olhos são a janela da alma. O que você tem permitido entrar por eles?
Queridos, esse é um assunto muito sério e precisa ser tratado. É bem óbvio, eu sei, que não são só homens que são viciados, que se tornam viciados em pornografia. Mulher também acontece isso, mas num número menor. E eu quero te dizer qual que é a minha grande preocupação nesse aspecto. Eu recentemente vi, vocês devem ter visto muitas vezes isso, eu vi algumas vezes, mas recentemente eu vi um vídeo onde o cara tinha abusado sexualmente de uma pessoa e agora as pessoas queriam pegar ele, queriam matá-lo, sabe? Eles queriam apedrejá-lo, eles queriam torturar, eles queriam acabar, destruir essa pessoa. E eu fiquei olhando aquele vídeo e pensando, cara, eu sei como as pessoas se envolvem com esse tipo de coisa. Eu sei como as pessoas entram nisso. Eu comecei a ficar, de alguma forma, até com dó daquele ser humano, porque afinal de contas era um ser humano. E eu sou um cristão. Eu não concordo, eu não acho certo, eu fico com raiva quando eles praticam essas coisas, mas eu sou um cristão e eu tenho amor dentro de mim. Então, ao mesmo tempo, eu fico com dó dessas pessoas, muita dó. Então, eu fiquei pensando, isso foi há um tempo atrás, eu fiquei pensando, eu preciso ensinar isso na minha igreja, especialmente para os homens da minha igreja, porque já pensou, um dia acontece de um membro da nossa igreja, de repente, começa a sair por aí, fazendo esse tipo de coisa, aí você fala, não pastor, não, que pensamento é esse, pastor? Essas coisas acontecem com pessoas más, você que pensa, porque isso não acontece do dia para a noite, isso não é assim, não é desse jeito. Isso é um processo. E às vezes, muitas vezes, são pessoas boas que estão praticando esse tipo de coisa. E aí, ninguém tem misericórdia deles. Ninguém tem misericórdia. A sociedade não vai ter misericórdia. Ninguém vai ter misericórdia. Então é necessário termos um bate-papo, uma conversa sobre esse assunto, e nós vamos precisar fazer isso de maneira bem aberta, ok? Vocês estão comigo? Então olha, eu quero pedir para vocês o seguinte, prestem bem atenção. Você sabe como é uma pessoa que ela começa a entrar nas drogas, não é? Você já deve ter visto, conhecido, soube de alguém que começou a entrar nas drogas. Eu não sei se isso aconteceu um dia com você, mas pessoas entram nas drogas, elas começam a usar, e elas usam as drogas, e elas vão avançando nesse processo, e chega um ponto com algumas pessoas que elas entram tanto naquilo que elas são obcecadas por drogas. Obcecadas, elas roubam a família, elas pegam as coisas, até as pessoas que elas amam, elas não conseguem, elas vão lá e pegam as coisas das pessoas que elas amam e vendem para usar droga. Elas não medem esforço para usar droga. Por quê? Porque elas estão agora viciadas, dominadas pelas drogas. Agora, isso teve um começo, não foi sempre assim. Teve um início, da onde isso partiu. Vocês viram um vídeo eles dizendo que é a mesma coisa em relação à pornografia. É a mesma coisa. Você começa ali vendo talvez uma imagem, uma foto, uma capa de algo, e aquilo começa a te gerar uma certa vontade de ver mais. E você quer ver mais. Sabe, queridos, deixa eu dizer isso para você. Então, eu pensando sobre os homens da minha igreja, eu pensei, cara, eu preciso falar com eles sobre isso. Só que eu deixei passar, sabe? Não é um assunto muito fácil de se falar. Então eu fui deixando passar. Até que eu descobri que uma pessoa muito querida minha estava viciada em pornografia. E aí quando você descobre que alguém que você ama muito está viciado nesse negócio, a sua cabeça vai longe e começa a pensar o que pode causar na vida dessa pessoa, e não só dessa pessoa, mas outras pessoas que a gente acaba não sabendo
que estão metidos na mesma coisa e estão vivendo entre nós. Então, o propósito disso aqui não é chegar aqui e agora acusar vocês e dizer assim, o que vocês estão fazendo? Não, o propósito aqui hoje não é esse, ok? Eu quero que você venha junto comigo, nós vamos juntos trabalhar de uma forma onde nós podemos entender esse assunto e nós podemos fazer o seguinte, estar decidido, como diz Hebreus 12, 4. Vamos ler em Hebreus 12, 4. Aleluia. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Do que ele está falando? Na vossa luta, e eu posso me incluir na nossa luta contra o pecado, ele está dizendo, não temos resistido, vocês não resistiram, ele disse vocês, né, vossa, resistiram até o sangue. Quer dizer que há um nível que a gente pode resistir, que é até o sangue, ou como nós usamos a nossa linguagem atual, popular, quando estiver dando na canela. Então, meu querido e minha querida, eu sempre costumo falar meu querido e minha querida, só estamos entre homens, depois vocês cortam isso. Então, meus queridos, vou ficar nisso, meus queridos, vocês sabem que eu me treinei para falar meus queridos e minhas queridas, respeitando as mulheres, e agora eu tenho que fazer o processo inverso. Veja só, às vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo parar, eu não consigo, não, eu simplesmente, quando eu vejo, eu não consigo parar. Deixa eu dizer algo para você. Imagina, por acaso, tá, nós vamos imaginar, que um bandido de uma facção criminosa da sua região, ok, ele acaba sabendo que você está metido com pornografia, que você fica vendo pornografia, é só uma imaginação que eu estou tendo, mas vamos imaginar por um momento, ele chegasse para você e ele mostrasse aquela arma dele e ele dissesse o seguinte, me dá as senhas de tudo que você tem, ok, nós vamos ficar policiando você, e durante 30 dias, se você ver, por alguma causa, e eu descobrir que você está vendo pornografia, você estará morto. Nós já estamos com acesso, pegamos os especialistas, pegamos os hackers de computador e internet, e estamos ligados na internet que sai da sua casa, então, e do seu celular e tudo. Então, se por acaso você vê pornografia em 30 dias, quantos de vocês ainda veriam? Será que aquela pessoa que é viciada em pornografia ainda diria, eu não consigo? Sabe que ela pararia? Ela pararia. Sabe por quê? Porque agora o que está em jogo é a minha vida. É que, às vezes, as pessoas, elas não... Por isso dessa mensagem, eu quero mostrar para você o grau disso, o nível disso. Entende? É mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou dizendo assim, é a sua vida que está em jogo se você estiver metido em pornografia. Ou, vamos imaginar que, por acaso, aquele homem rico, ele dissesse para você a mesma coisa, mas ele dissesse assim, se em 30 dias você não vê pornografia, 30 dias eu vou te dar R$1 milhão. R$1 milhão para ficar 30 dias sem ver pornografia. E vamos imaginar que você é aquela pessoa viciada, por acaso, tá bom? De repente você é aquela pessoa viciada. Quantos de vocês concordam comigo que essa pessoa viciada, ela ficaria 30 dias sem ver pornografia? Sim ou não? Sim. Vocês concordam comigo, sim ou não? Vocês estão com dúvida disso? R$1 milhãozinho na conta? R$1 milhão depois de 30 dias? Quem veria pornografia ainda? Não, sem pornografia. Não, eu nem gosto de pornografia. E é bom dizer, deixa eu dizer isso para vocês, que eu não quero ser hipócrita. Homens, todos nós, eu acredito que sim, todos nós gostamos de sexo, sim ou não? Gostamos? Muito, né? Muito ou pouco? Muito? Então não tem homem que não gosta de sexo, certo? Não tem homem que não gosta de sexo, né? E não vamos ser hipócritas, gente. Quando passa aquela imagem de uma mulher nua, a gente quer, ó, sim ou não? Sim ou não?
Não, e você sabe disso, eu não estou aqui para acusar você não. Eu estou aqui com uma mensagem boa para te falar. Deixa eu perguntar mais uma para acrescentar aqui. Quantos de vocês, ou vou usar essa pessoa que é viciada em pornografia, porque, né? Eu não tenho que usar vocês. É aquela pessoa será que a pessoa viciada em pornografia, ela veria a pornografia lá na sala dela, certo? E ainda se masturbaria, porque depois de ver, masturbação na certa, né? Vendo e se masturbando com a mãe, o pai ou o cônjuge na sala, alguém faria isso? Alguém teria coragem? Não, aquela TV grande que você tem, certo? É claro que é aquela pessoa viciada em pornografia, porque eu estou tentando desafiar ela para ver se ela realmente não consegue parar. Então vamos imaginar que ela está ali na sala, está o pai, ou a mãe, ou talvez o cônjuge, ou talvez a namorada ou o namorado. Será que essa pessoa veria pornografia na sala? Não? E sabe por quê? Às vezes essas pessoas, elas continuam vendo, mesmo depois de eu dizer tudo isso. Por exemplo, há uma recompensa se você for fiel. Quando eu falei sobre 1 milhão, lembra 1 milhão? Só que às vezes nós não temos noção e não acreditamos que há uma recompensa por andar em fidelidade. Nós não acreditamos nisso. Nós não pensamos que há recompensa. E porque nós não pensamos que há recompensa, seguimos em frente. Tudo bem, ninguém está vendo. Tá? E quando eu disse também que aquele chefão da facção criminosa, ele fez a ameaça. Se nós descobríssemos de verdade que é a nossa vida que está em jogo, será que nós continuaríamos vendo? Ou se realmente soubéssemos que Deus está conosco em todo momento, em todo tempo, na sala, no quarto, onde quer que seja, se nós realmente reconhecêssemos Deus como deveríamos, será que faríamos isso? Masturbação, pornografia, às vezes nós fazemos isso na sala, diante de Deus. Às vezes as pessoas fazem, é melhor colocar assim, não é, gente? Não é assim ou não? Às vezes as pessoas fazem isso, pornografia, diante de Deus. Mas as pessoas não acreditam que Deus é real. Porque ela saberia que os olhos dele, como diz a Bíblia, passa por toda a terra. E sabe o que ela diz mais? Passa por toda a terra, procurando aqueles que são fiel para ele e se mostrar forte para a vida dessas pessoas. Então, ele é real. As recompensas são reais e a sua vida está em jogo se você vai se meter com essas coisas. Agora veja, queridos, veja. Nunca começa com aqueles longos vídeos de pornografia. Porque assim, queridos, olha só, quando a pessoa está viciada em drogas, você senta com ela e ela promete para você, a partir de hoje, eu prometo, eu prometo, não vou mais cheirar, não vou mais usar crack, eu prometo. E 5 minutos depois, você virou de costa, eles estão cheirando, fumando. O que acontece? Ela está já dominada e não está colocando mais força naquilo. Em relação à pornografia, começa com uma olhadela de leve. Deixa eu dizer algo para você. Eu fui uma pessoa, na minha adolescência e juventude, muito mulherengo, mas muito mesmo. Porque tem umas pessoas que eles são normais, eu posso chamar assim, normais, sabe? E eu não era muito normal nisso não, eu era muito mulherengo, eu não conseguia parar com uma menina. Cada um tem uma causa, um motivo, eu tinha uma história, não vou contar agora, mas eu acabei ficando. Porque, de fato que eu tinha complexo de inferioridade, e através do complexo de inferioridade eu acabei tendo que suprir, mas é só uma desculpa para você entrar em algo errado. Então eu entrei nisso e eu era muito mulherengo. Estou contando isso para você por quê? Eu fiquei pouco tempo afastado da igreja. Pouco. Desviei e voltei para a igreja de novo.
E sabe, eu tinha uma consciência, e sempre tive essa consciência desde a minha adolescência, de que eu não podia ver pornografia. Por quê? Porque imagina eu, um cara mulherengo, ainda vendo pornografia. Imagina o que acontece comigo. Só que através dos anos eu descobri que isso não acontece só com um cara mulherengo. Acontece com qualquer pessoa que se envolver com a pornografia. Entende o que eu estou falando? Mas eu tinha consciência assim, cara, eu não posso dar um tiro no meu pé. Certo? Eu não estou dizendo para você que eu nunca vi pornografia, mas eu vi o mínimo possível. Talvez não exista nenhum homem que não viu alguma vez na vida, certo? Talvez não exista. Mas eu digo assim, o mínimo possível. Eu estou falando da minha juventude, adolescência e tal. Mas eu sabia, eu tinha uma consciência assim, se eu me entregar a isso, se eu começar a ver, eu não vou conseguir dominar mais. E já sendo mulherengo, eu pensava isso, já sendo mulherengo, imagina o que eu me tornaria. Depois, vocês devem ter ouvido falar, os mais jovens talvez não, a história daquele homem maníaco do parque, né? Como é que ele chama? Francisco de Assis Pereira, isso. Até o nome do cara ficou marcado. O maníaco do parque, ele matava as mulheres, ele estrupava as mulheres, ele matava ela, certo? E ele fez isso com muitas mulheres. E aí ele foi preso, e depois dizem que ele se converteu na cadeia. Aceitou a Jesus e se converteu. E aí ele contou a história dele. Sabe o que ele disse, gente? Que ele começou a se meter com pornografia. E ver pornografia. E andar com pornografia. E pornografia. E você viu o vídeo que eu mostrei para vocês? Aquilo se torna viciante. Ao ponto de você querer sempre mais. Querer sempre mais. E querer sempre mais. E isso não tem fim. Você fica de uma certa forma dominado com aquilo e você quer mais. Você começa a assistir, por exemplo, um vídeo de um homem e uma mulher fazendo sexo, certo? Aí você assiste e durante um tempo um homem e uma mulher fazendo sexo e você fica ali assistindo e com o tempo aquilo não tem mais graça. Com o tempo não tem mais graça, você quer algo mais. Aí você começa a ver dois homens fazendo sexo com uma mulher. Porque uma a uma não tem mais graça. E aí você está assistindo dois homens, uma mulher. Daqui a um tempo aquilo não tem mais graça. Então você quer mais. E agora você começa a ver talvez 5 mulheres com 10 homens. Ou vice-versa. E você começa a assistir aquilo por um tempo. Daqui a pouco aquilo não tem mais graça. Aí você começa a querer ver uma mulher com sexo com um cachorro. Com animal. Por quê? Porque uma coisa puxa outra, um abismo puxa outro abismo. É isso que a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo, chama outro abismo. E vai se afundando. E daqui a um tempo isso também não te satisfaz mais. Aí você quer ver um homem com um homem, ou talvez uma mulher com uma mulher. E, sabe, queridos, você começa a cauterizar sua mente, a liberar a sua mente para coisas que para você antes, você falava, Deus me livre. Não, Deus me livre. Antes para você aquilo era horrível. Não, Deus me livre. Mas quando você está metido com isso, você vai, e você vai, e você vai entrando naquilo, e você vai entrando naquilo, e animal com gente fazendo sexo, e você está assistindo aquilo. E daqui a pouco aquilo também não se satisfaz. Não. E aí sabe onde vai entrar agora? Pedofilia. Pedofilia. Você vai começar a ver agora adultos com crianças. Adultos com crianças. E hoje para você fala, meu Deus, isso é horrível, pastor. Isso é horrível. Daqui um tempo, se você estiver metido nisso, não vai ser tão horrível assim, porque você já cauterizou a sua mente. Deixa eu te falar um pouco sobre essa indústria, a indústria pornográfica. Sabe, queridos, como eu disse para vocês, eu assisti poucos vídeos através dos 41 anos que eu tenho, pouquíssimos.
Mas eu assisti, eu cometi esse erro também. Assim como provavelmente todos vocês. Mas a indústria pornográfica é uma coisa, claro, você sabe, é uma coisa suja. Mas eu quero mostrar um pouco mais. E isso eu não aprendi vendo os vídeos de pornografia. Eu fiquei estudando hoje o dia inteiro sobre o assunto. Eu fiquei ouvindo sobre o assunto. E eu queria, e algo me chamou a atenção que eu não sabia. Algumas mulheres que estão fazendo sexo lá no vídeo. É claro que mulheres adultas, provavelmente elas consentiram de estar ali, claro. Mas sabe que algumas delas são estrupadas ali ao vivo e são postas para os homens e as mulheres ver? Às vezes mulheres estão sendo estupradas no vídeo que as pessoas estão assistindo. Como assim, pastor? Mas ela consentiu. Às vezes está acontecendo isso. Sabe? E sabe o que mais eu ouvi? Eu não assisti vídeo assim também, mas essa indústria, eles também estão raptando pessoas, raptando crianças. Raptando crianças para forçá-las a fazer os vídeos, porque tem pessoas que já estão nesse nível. Eles estão vendo esse tipo de vídeo, certo? Então, é com crianças raptadas, às vezes, muitas vezes, e elas estão lá nesses vídeos sujos, sendo assistidos pelas pessoas, as pessoas que alimentam essa indústria suja. Eles alimentam isso. Por quê? Porque eles estão consumindo. E às vezes não sabem que aquilo ali, às vezes é pessoas que foram raptadas, pessoas que estão sendo estrupadas. E sabe, homens, às vezes aqueles vídeos tem aquilo parece, aquilo é cinema mesmo, é literalmente cinema. As mulheres gemendo daquele jeito, né? E aí o marido volta para casa e fica pensando: por que a minha esposa, ou a minha namorada, ou a minha mulher não geme daquele jeito? Sabe por quê? Porque aquilo não é real. Elas são atrizes. Aquilo não é a verdade. Sim, nós estamos entre homens, ok? Podemos falar essas coisas, não é? Sim. Não fique chocado porque... Ou fiquem chocados sim, né? Talvez ao ponto de você dizer: cara, que negócio porco, sujo. Sabe? Aquelas coisas que... Aquelas mulheres todas brilhando. Brilhando. Aquilo são olhos que eles passam nelas. Então, tudo aquilo ali é filme. Não é real, aquilo não é real. Não podemos esperar isso das nossas mulheres, das nossas esposas. Não podemos esperar isso. Por quê? Porque aquilo é cinema. Agora, uma coisa também das coisas sérias que tem sobre isso, queridos. Eu falei para vocês que tem cenas de pedofilia. Eu falei para vocês que tem homens com homens, mulheres com mulheres. E todas essas coisas sujas com animais. E sabe quando você está assistindo esses vídeos, o que está acontecendo? Espíritos demoníacos estão entrando na sua vida. Que tipo de espíritos? Essa indústria é uma indústria suja, pedófila, de estrupadores, tudo por dinheiro. E esses demônios que já envolveram essas pessoas nesse nível, eles estão encontrando portas abertas para entrar na sua vida, na sua casa e da sua família. Encontrando portas abertas e entrando à torto e à direita. É por isso que começa a se tornar normal algumas coisas que não são normais.
estão entrando na sua casa, estão entrando na sua vida, na sua família, se você estiver assistindo essas coisas. E como tudo tem o seu começo, o seu início, e tudo bem, dá uma olhadinha aqui, tudo bem, tudo você tem um início. Gente, não vamos querer lutar lá na frente, quando a gente já estiver vendo essas coisas. Vamos desde agora, do início, sobre as olhadelas. Fugir das olhadelas, fugir. Veja 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu ver aqui, onde que eu anotei. Versículo 18. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca. Deixa eu ver na NTLH. Aí vocês podem olhar aqui comigo no quadro quando ele colocar lá. Ok? Eu sei e vocês sabem que o assunto é sério, né, gente? Fujam da imoralidade sexual. Deixa eu dizer algo para vocês, eu já vou continuar ali. Você sabe que em relação ao diabo, a Bíblia não fala para a gente fugir dele? Não, a Bíblia fala para nós resistirmos o diabo, e ele fugirá de nós. Então nós resistimos ao diabo, mandamos até ele embora, e ele vai fugir de nós. Mas em relação à imoralidade sexual, a Bíblia diz: fuja dela. Olha lá, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Imoralidade sexual, fuja. E como que a gente faz? Como eu disse para você, eu sabia que eu não podia ver, mesmo que eu não tinha todo esse contexto que hoje eu tenho, esse entendimento do assunto que hoje eu tenho, mas eu era sabido para saber que se eu ficasse vendo pornografia, eu não ia dominar. Eu não ia me dominar. Entende? Eu não ia me satisfazer. Porque quando você vê pornografia, nada te satisfaz. É como usar droga. Eles inventam, criam as drogas maiores que eu vi uma droga agora que eles tá na Europa, não sei se chegou no Brasil. Eles estavam tomando essa droga e eles ficavam rodopiando no chão. Eu vi em algum lugar. Eles ficavam malucos. Você já deve ter visto alguma coisa assim. Por que eles estão tomando aquilo? Você fala, cara, por que é tão idiota para tomar aquilo? Não vem de uma vez. Não é de uma vez. Tem o seu início. Uma droga aqui, e daqui a pouco essa droga não faz mais sentido. E aí ele toma outra, porque aquela não faz mais sentido, mas daqui a pouco essa não vai fazer mais sentido, e aí precisa de uma droga maior. E sabe, deixa eu voltar lá no ponto onde eu estava. Muitas pessoas dessas que eles são mortos ou presos por causa de como é que chama? De ter pego crianças ou mulheres. Muitas vezes são pessoas boas, gente. São pessoas boas. Abuso sexual, né? Ou pedofilia. São pessoas boas, gente. E você sabe disso. A sociedade, você muitas vezes olha com ódio para eles. Sim ou não? Com raiva deles. 18 mulheres que ele matou, mais 3 crianças. Como que você fica? Mas sabe que às vezes são pessoas boas. Você fala, não é bom, pastor, ele matou. Não, ele foi se entregando a um espírito maligno. E sabe, vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando, e daqui a pouco está fazendo esses horrores. Não tem nada não, ninguém está vendo. Vai. Você não tem ideia de onde você vai parar. E sabe o que eu estava pensando quase agora? Sabe o que eu estava pensando? A Bíblia diz que nos últimos tempos a iniquidade vai se multiplicar. Pensa comigo agora. Veja se não é muito importante a gente falar disso e tratar isso. Não somente falar, mas tratar. Nos últimos tempos, a iniquidade
se multiplica, está se multiplicando. Você está vendo coisas que não tinha antes. Está se multiplicando. E também diz que o amor de muitos se esfriará. A iniquidade aumenta, o amor de muitos esfriando. E sabe o que significa, o que eu estava pensando? Essas coisas cada vez mais vão ser mais comuns. O diabo é como se tivesse soltado a tropa do diabo. É como se tivesse soltado os caras, sabe? Soltou. E agora eles estão vindo para cima com mais força. Eles querem o maior número de gente possível. Homens, mulheres, eles querem o maior número. Quantos eles puderem levar para esse tipo de coisa, de pecado, eles vão levar. Sabe por quê? Sabe o que eu fico pensando? Depois que esses homens, eles saem com as mulheres e mata, e saem com as crianças e mata, e aí depois, quando eles são pegos, eu imagino os diabos saindo falando, agora já era. Vamos para outro, acabamos com a vida desse camarada. Ele já destruiu tanta gente que a gente quis, né? E agora ele vai ser destruído. Então aquele monte de homem querendo matar o cara, e os diabos dando risada da cara dele, dizendo, já era, mais um, vamos pegar outro, vamos pegar mais um trouxa. Porque você sabe, é mais um trouxa. Não fala assim, pastor. Não, eu estou falando com vocês e dando algum alerta para vocês não ser trouxa. Porque depois vocês estão lá, pode estar lá, naquela condição. Fala, não vai acontecer isso comigo, pastor. Eu dou uma olhadinha de leve, mas não vai acontecer. Ah, é, bonitão? Eu assisto de vez em quando, mas é só uma vez por semana, pastor. Por enquanto. Por enquanto. Sabe como é, né? Você não quer se ver naquela situação. Você não quer se ver naquela situação. Gente, cá entre nós, é horrível, né? É horrível. Tanto matar, eles estão matando pessoas, estrupando mulheres, crianças, meu Deus do céu. Mas começou de algum lugar. Começou de algum lugar. E sabe, eles falaram ali no vídeo, você começa a olhar, se entra nisso, começa a olhar as pessoas como objeto, mulheres como objeto. Daqui a pouco está olhando para a própria casa, própria família. Daqui a pouco esse negócio cresce. Vocês não já ouviram casos assim? Eu já ouvi casos até de mãe com filho e vice-versa. Não é? Por que acontece isso? Porque as coisas começam a ficar normal. A consciência está ficando depravada. Espíritos malignos estão entrando nas casas, estão entrando na vida das pessoas. Quando você assiste um vídeo pornográfico, se você não sabe, você vai saber agora. Demônios estão entrando na sua vida e te dominando. Demônios estão entrando na sua casa através de vídeos pornográficos. E o que eu faço então, pastor? O que eu faço? Sabe, é bom dizer o seguinte, em primeiro lugar. As pessoas podem até te aconselhar. Você pode até ouvir uma pregação boa do assunto. Mas só você pode decidir o que você vai fazer. Só você. Por exemplo, deixa eu te dizer isso aqui, ó. Você vai ter que fazer o caminho inverso se estiver entrando nesse negócio. Se você vê uma pornografia, você quer mais, mais e mais, porque uma coisa puxa a outra, um abismo chama o outro. E é assim, eu sei que é assim. E você quer ver mais, e você quer ver mais, e você quer ver mais. Claro que é assim. Se você estiver metido nisso, há uma pesquisa que diz que nas igrejas, 70% dos homens estão metidos com pornografia. Que número, Vinícius? 70% dos homens na igreja metidos com pornografia. E muitos deles, eu acho que a maioria deles, não sabem o que fazer, como se livrar. Mas você de antemão já está sabendo algumas coisas e vai saber mais agora. O caminho inverso
Em primeiro lugar, eu recomendo para você. Na internet, hoje eu vi isso, porque eu estava estudando o assunto. Na internet, existem várias pessoas como esses dois jovens. Vários. Eu peguei eles dois, mas eu poderia trazer para vocês 50. Várias pessoas falando sobre como se livrar da pornografia, como sair da pornografia. Então eu recomendo para você fazer o caminho inverso. Em vez de ver vídeos pornográficos, vá ver os vídeos dessas pessoas. Veja o que eles recomendam, o que eles estão dizendo. Sabe, porque cada vez que você vê um vídeo desse, você vai ficar inspirado mais. Eu faço assim em relação à pregação. Eu fico inspirado com as pregações. Eu ouço pregação o tempo todo, porque eu quero me inspirar. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês. Além de sempre lutar com a pornografia, no sentido de não ver mesmo pornografia, eu nunca fui viciado nisso, graças a Deus, ainda bem, nunca fui. Mas, sabe, eu fiquei pensando, cara, se eu, por exemplo, olha para mim, eu sou pastor da igreja aqui. Imagina que eu fico um ano, sem ouvir pregação nenhuma, ler Bíblia, nada, não vou ler livro, nem quero escutar ninguém pregando. Um aninho. Esse cara que você conhece aqui, daqui a um ano que você vai me encontrar e vai falar assim: eu não acredito que ele está assim. Aí vamos imaginar que eu estou lá me alimentando com outras coisas, ok? Não estou mais com pregação, com livro, com leitura, com Bíblia, com nada. Você vai falar: caramba, rapaz, por que você chegou nisso? Você é o que você lê, o que você ouve, o que você vê. Então, eu sabendo disso também, sabe o que eu faço? Eu tenho que escutar uma pregação, eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler versículo, eu tenho que escutar alguém pregando, eu tenho que fazer isso a minha vida toda, eu tenho que fazer, eu não posso dar descanso para mim, eu não posso me dar o luxo de não fazer. É claro, acontece comigo, acontece com você, tem dia que você não está afim, não é assim? Sim ou não? Vamos ser honestos, tem dia que você não está afim, mas agora você não está afim nunca. Está entendendo o que eu estou falando? Porque tem dia que você não está disposto, certo, Vinícius? Tem dia que você... Certo, Nicolas? Tem dia que você não está afim. Tem dia que simplesmente você não está afim, cara. Você não quer ver. Acontece isso comigo também. E deixa eu dizer algo para vocês. Eu estava conversando certa vez com a minha filha e disse isso para ela e ela falou: por que você nunca falou isso? E eu pensei, eu preciso começar. E eu falei para o Wesley depois também: eu preciso começar a ensinar isso. Você sabe que nós, todos os seres humanos, fomos criados e nós temos uma alma, certo? Todos nós temos vontade, certo? Temos vontade. Mas às vezes acontece com alguns cristãos, eles não sabem direito o que fazer, eles olham para um pregador como eu falando, ou um deles aqui, falando, e eles pensam assim: cara, esses caras aí devem ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, eles orando e vendo pregação. Às vezes, você sabe que às vezes eu não oro? Não estou dizendo orar na comida, não é isso. Orar não é isso. Estou falando, às vezes eu não oro como você pode pensar que eu fico orando. Eu já orei até 14 horas, 15 horas num dia só. Mas às vezes eu não orei também. Aí você olha para mim e fala: cara, esse cara ora demais. Deixa eu contar isso para vocês. É importante falar isso. Às vezes eu quero sentar ali e assistir o Barcelona jogando. Não, eu não vou orar agora. Eu quero assistir o Barcelona. Futebol. Messi. E se for ainda da Liga dos Campeões da Europa, eu não assisto o Campeonato Paulista, Brasileiro, eu não assisto. Eu gosto de futebol, entendeu? Eu gosto de futebol. Então eu assisto o Campeonato Europeu, certo? Da Espanha, da Inglaterra. Entendeu? Vocês entenderam, né? Pelada não é comigo. Pelada não é comigo. Eu gosto de futebol. Então, bem jogado. Com o tempo a gente cresce. Vocês vão crescer nisso. Então, deixa eu dizer isso. É importante, gente. Nós temos uma alma. E sabe, vamos imaginar, você olha para nós, olha para o Ricardo que ora muito, você fala: uau, agora você é igual ao Ricardo, nada de futebol, nada de joguinho, não quero entretenimento, chega, não vou jogar com os amigos, não quero mais nada disso, agora eu sou homem espiritual. Aí você começa a querer orar e ler a Bíblia, e você lê bastante, e você lê livro, e daqui a pouco você está cansado, você fala: cara, isso é tão tedioso. Como que o Ricardo aguenta? Como que ele faz?
eu tô meio entediado aqui. Eu queria dar uma olhadinha ali no futebol, eu queria sair ali para jogar uma pelada. E cara, aí daqui uns dias esse camarada que não entendeu o processo, sabe o que ele faz? Ele fala, só dá pro Ricardo, pro Kel, eu não consigo ficar assim igual esses caras não. O que eu tô contando para vocês? Todos nós precisamos de entretenimento. Vocês entenderam? Edson, Ricardo, Kel, Dan, Vinícius, Nicolas, Lilo. Todos nós precisamos de entretenimento. Nós fomos criados assim, gente. Você entende? Eu gosto muito de orar. Eu gosto mais do que outra coisa. Eu gosto muito dessas coisas de ouvir pregação, sim. Mas chegou um ponto na minha vida onde eu descobri que eu sou um ser humano. E se você não descobre que você é um ser humano, você começa a olhar para o Ricardo e fala, eu não sei o que ele faz. Eu simplesmente, às vezes eu tenho vontade ainda de jogar um joguinho. Porque cada um, eu não sou de jogar videogame, eu não sou de jogar essas coisas, ok? Não tenho nada contra também, ok? Cada um tem uma coisa que gosta, sim ou não? Cada um tem, qual que é a sua? Pensa na sua. Talvez eu não tenha falado. Eu disse para vocês, eu gosto de assistir um bom futebol. Talvez o seu entretenimento esteja no nível baixo e você assista o Campeonato Paulista. Por que tanta crítica ao futebol? Porque eles pegam nossos jogadores melhores e levam para lá, gente. É só isso. Levam para lá, eu fico de olho lá. Então, todos nós... É só brincadeira. Se vocês gostam, fica firme nisso aí, tá? Se vocês gostam de perna de pau, é com vocês. Todo mundo... Às vezes eu fico olhando, eu pergunto para eles, e quem é o jogador bom aqui do Brasil? Porque aí se tem, na época que tinha o Neymar, o Robinho no Santos e tal, eu quase virei santista. Sou palmeirense. Quase virei santista nessa época que eles tinham uma safra de jogadores bons, né? Dava gosto assistir aquela época que teve Santos e Flamengo, eu acho. Ronaldinho contra Neymar. Você é louco. 5-4. Vocês lembram disso? Estou falando da sua linguagem também, não estou não? 5-4? Certo. Então, todos nós precisamos de entretenimento. Eu estou te falando isso é muito importante. Senão você vai querer ser... Não, agora eu vou ser daqueles crentes... se você for daqueles crentes que vai orar, ora mesmo. Só que saiba de uma coisa. Às vezes você precisa ter entretenimento. Agora, ouçam. Não vamos confundir as coisas. O pastor falou que pode, então vou lá na porta do bar com os amigos de novo. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O Salmo 1 me condenaria se eu falasse isso, não é? Sim ou não? Vamos ler o Salmo 1, 1. Vamos? Aleluia. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus. Não, põe naquela tradução normal agora. É só aquela hora. Hoje não é o culto de domingo, então eu posso ser mais... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu não estou falando disso, ok? E também não estou dizendo que não pode ter conversa com os amigos. Eu estava lá com o Kel, pastor Kel, e com o Júnior, nós estávamos batendo um papo hoje. Então, pode ter um papo. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores, então não vamos misturar as coisas. Entendeu? Só que é o seguinte, gente. Temos que ter entretenimento, porque às vezes, se nós não tivermos sabedoria para entendermos que nós somos seres humanos, aí nós pensamos que não pode nada, e aí a gente fica cansado, e daqui a pouco volta para o mundo. Sai da igreja, volta para o mundo de novo. Não, nós somos seres humanos. Ok? Temos vontades também, temos emoções também. Precisamos liberar. Ele falou ali, é melanina, eu acho. Precisamos liberar. Como? Dopamina, certo? Na coisa certa. Porque quando você libera dopamina, quando você fica usando droga ou pornografia, só que aí vai num nível e numa coisa errada, entendeu? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o que tem que fazer então? Queridos, em primeiro lugar, você tem que lutar até o sangue para sair disso. Porque se você sabe que a sua vida está em jogo, se a sua vida está em jogo, eu estou falando de coisas sérias, você sabe que você pode afundar e daqui a pouco ser reconhecido como Francisco de Assis Pereira também. Muito fácil de acontecer isso.
Então, veja os vídeos dessas pessoas que estão falando. Eu vi o pastor Lucinho, eu vi aquele Douglas Gonçalves, eu vi vários vídeos sobre o assunto, vários. Eu já venho vendo a semana, mas hoje eu vi bastante, porque eu queria falar do assunto com mais propriedade. E eu tenho certeza que daqui a um tempo, você vendo, você vai abandonar aquilo. E aquilo não te dominará mais. Então, em primeiro lugar, é você que tem que lutar. Não adianta jogar responsabilidades nos outros. Não adianta. Os outros não podem lutar a sua luta. Cada um tem a sua luta pessoal. Cada um tem a sua luta particular. Eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de mim para não ver essas coisas. Eu estou cuidando de mim para ouvir pregação. Eu estou cuidando de mim para ler um bom livro. Eu estou cuidando de mim para orar. Eu estou cuidando de mim. Às vezes as pessoas olham para os pastores e falam: a gente está em outro mundo. Nós estamos no mesmo mundo que você. Só que a gente está colocando força, porque é necessário colocar força. Porque todos os dias o mundo oferece coisas para nós. O Facebook, o Instagram. E não adianta, se você ficar vendo aquelas coisas, daqui a pouco você vai entrar no site. Daqui a pouco uma coisa puxa a outra, vai te levar para aquele lugar. Então, fuja. É o que a Bíblia diz. Fuja. Pastor, você vai ensinar a gente como fazer ou não? Fuja! Corra! Sai fora! Tenho feito isso a minha vida toda. Não sou melhor do que você. Eu quero saber do seguinte: tem prêmios para aqueles que obedecem a Deus. E eu quero o meu prêmio. Sabe, eu vivo. Porque não fica pensando que então é por causa de prêmio. Não fica pensando besteira. Deus que criou, estipulou isso. Porque Ele quis fazer assim. Ele colocou prêmios para todos nós. Tanto aqui na terra quanto lá no céu. Vai haver prêmios aqui, quando lá no céu também. Prêmios. É Deus que estabeleceu isso. Então há prêmios por pessoas que se guardam. Prêmios por pessoas que se conservam. Prêmios. E eu quero o meu prêmio. Entende? Dá na canela. Mas eu não vou passar vergonha das pessoas falando: olha lá, ó, era pastor, agora lá, ó, que ele tá, olha lá, caiu. Olha lá. Eu não quero passar esse tipo de coisa, não. Entende? Passar vergonha. Aí o casamento não dá certo. Não estou falando só de mim agora, de você. O casamento não dá certo. Demônios entrou na casa. Você é o sacerdote da sua vida, da sua casa. E se é casado, da sua família. Tem a responsabilidade de carregar esse piano. A responsabilidade. Gente, vocês estão me ouvindo hoje. Não tem um grande número aqui de pessoas, mas tá bom, a gente já pode causar uma revolução, sabe? Deixa eu dizer mais isso para vocês, é importante. Você precisa procurar alguém, uma pessoa da sua confiança e que não está metido na mesma coisa, ok? E procurar essa pessoa e passar para ela as suas senhas, ok? Senha de e-mail, senha do seu Facebook, do seu Instagram, se tiver Twitter. Eu nem sei como que mexe no Twitter, porque eu nunca entrei lá. Mas eu tenho Instagram e às vezes eu mexo. Estou aprendendo ainda. E tenho Facebook. Você tem que passar senhas para alguém. Na minha casa eles sabem. Se eles quiserem entrar no meu celular, olha, deixa o seu celular desbloqueado, ok? Mas eu não sou casado. Deixe desbloqueado e mostre para alguém na sua casa como que faz para entrar no seu celular. Deixe desbloqueado não, melhor dizer assim, ó, mostre a senha para quem é da sua casa, ok? Porque quase a igreja sabe que o meu celular, eles vão falar assim: só faz um C aí que dá para abrir o meu celular. Faz um C que você consegue abrir ele. Eu falo para eles, quando alguém vê, faz um C que abre. Todos podem ver o meu celular. Não tem que ficar bloqueado o meu celular. Entende? Se eu deixar lá na minha casa, lá eles podem ver. Eles sabem a senha, porque as senhas da minha casa é basicamente as mesmas. Então, não tem que ter... na sua casa as pessoas têm que saber. E outra coisa, como eu estava dizendo agora, pegue alguém da sua confiança, amigo. Certo? E dê as suas senhas. Diga, eu quero que de vez em quando você dê uma olhada aqui. De vez em quando dê uma olhada para ver se eu estou andando certo. Dê uma espiada aí. Porque
isso te protege. Tem gente que fica escondendo. Não, você tá, isso aqui, ó, sabe isso aqui? É contra você mesmo. É contra você. Agora, quando alguém que pode chamar a sua atenção se você errar, alguém da sua confiança que te ama, pode falar: cara, eu vi que você estava dando uma espiada ali. Rapaz, é um exemplo. Entende que isso aqui vai te proteger mais? Vai te guardar? Tem que ter isso, a gente tem que ter isso. Eu ouvi o Luciano Subirá dizendo que tem amigos dele, um amigo pessoal dele, que ele deixou todas as senhas para ele olhar lá. O Luciano Subirá, sim, ele é inteligente. As pessoas na sua casa têm que ter acesso para saber o que você está fazendo, mas não para te acusar, para te guardar, te proteger. Você precisa de proteção e talvez não saiba disso. Acha que está abafando. Não vai vir aqui não. Vou levar, vou para o banheiro, vou levar. Não está abafando não. Está fazendo algo contra você, dando tiro no seu pé. Ou no joelho, como eu gosto de dizer. É pior, né? No joelho. Entende? De novo, veja os vídeos lá. Quando via vídeo pornográfico, um puxava o outro. Comece a ver um atrás do outro agora os vídeos das pessoas que estão falando desse assunto para ajudar você. Porque vai te estimular. Você vai ficar porque eu não consigo pregar tudo, eu nem sei pregar tudo do assunto. Mas você vai ouvir muita coisa e vai falar: o pastor não falou isso aqui, mas estou aprendendo aqui também. Nós temos que nos guardar, homens. Nós temos que nos proteger. Nós não podemos dar mole não. Entende? Não podemos dar chance do diabo entrando na nossa casa. Não podemos dar essa chance. É contra você quando você olha pornografia. É contra você. É contra a sua vida. E é a sua vida que está em jogo. Eu falei com um amigo meu. Eu falei: olha, a sua vida está em jogo. Então lida com isso com seriedade. Porque não é brincadeira não. As pessoas, eu falei isso, as pessoas lá fora, elas não vão ter misericórdia. Eles não vão ter. Mas ele era tão bom. Não, eles não vão falar isso não. Eles vão te odiar. E querer. Sabe igual fazia com galinha, com frango? Eles vão querer fazer isso com você sem dó. Se você se meter com pornografia e daqui a pouco virar um pedófilo ou algo assim. Não, jamais vai acontecer comigo. Não é sobre falar. Não é sobre isso. É sobre se posicionar de verdade. Entende? É sobre tomar uma decisão na vida. Eu não vou entrar nesse negócio de pornografia. É gostoso. Gente, é gostoso, não é? Sim ou não? É gostoso. Não precisa ter medo. Eu sei que é. É por isso que é tentação. Não seria tentação, Nicolas. Nicolas, não seria tentação se não fosse gostoso, cara. Não é? Não seria tentação se não fosse gostoso. Certo? O diabo chega para Jesus, para tentar Jesus, porque a Bíblia chama de tentação. Tentação tem que ser algo que é bom. E Jesus veio aqui buscar o reino de volta e nos resgatar, nos recuperar. E o diabo disse para ele assim: ó, tá vendo esses reinos do mundo, tudo aí? O diabo falou para Jesus. Então, ó, quer tudo ele para você? Simples. Você só se prostra aqui e me adora, só uma vezinha só, se prostra, me adora, tudo seu, tudo seu. Em primeiro lugar, o diabo tinha os reinos do mundo mesmo. Ele disse: a mim foi entregue, e quem entregou foi Adão. Então ele não está blefando. Se ele estivesse blefando, Jesus falava: você está falando besteira. Não, era sério, o negócio era sério, a tentação era real. E ele estava dizendo: se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Então, ele estava tentando Jesus. Agora, só é tentação se for prazeroso, se for gostoso, certo? Senão não é. Então, pornografia, ver essas coisas, é bom para a nossa carne, certo? Só que eu estou dizendo que vai trazer morte, porque o pecado gera a morte. E falar direto assim, ó, por isso que eu quis trabalhar isso hoje com vocês. Falar direto: isso aí vai matar você. Legal, mas tranquilo, um dia eu vou morrer mesmo. Mas quando você começa a descobrir o que há por trás disso, os demônios que estão por a influência, porque se eles estão raptando crianças para fazer filmes, aquele espírito de pedofilia está entrando em você. Se eles estão estrupando mulheres nos filmes, aquele espírito de estrupadores está entrando nas pessoas que estão assistindo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo?
Se eles estão fazendo essas coisas, então aquele espírito com o qual eles estão sendo usados, fazendo aquilo, está entrando para dentro das pessoas que estão assistindo. Entenderam? É isso que eu queria dizer. Amém? Vamos subir lá e vamos adorar. Vamos cantar. Vocês recebem essa palavra? Com humildade no coração? E com alegria também? Porque isso aqui é bom para nós, certo, gente? Vocês concordam comigo? Vamos adorar porque nós aprendemos mais algo. E não deixe de assistir os vídeos não, sobre o assunto. Amém? Aleluia. Ô Dan, eu já passei para você, tá?